Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: por que Bolsonaro ganhou as eleições? É importante um balanço sobre esse evento tão relevante na história recente do país, no cenário político atual, tal como é a vitória do capitão reformado Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. É importante entender o porquê esse expoente da ultradireita conseguiu algo que há meses atrás parecia improvável, se não impossível: conquistar pelo voto direto a eleição para presidente da República. Há questões de fundo que nos ajudam a entender esse fenômeno. Eu gostaria de me referir a algumas delas. Em primeiro lugar, há uma grande mudança no cenário internacional e também no cenário brasileiro depois de 2008. Com a explosão dessa grande crise mundial do capitalismo, mudou-se e bastante a agenda das corporações empresariais, da burguesia mundial, especificamente no caso brasileiro, os grandes empresários aceitavam aquelas políticas que estavam sendo executadas pelo governo Lula, políticas de aumento dos salários, política de aumento dos direitos, política de direcionamento de grande parte do orçamento público para a melhoria da vida do povo, porque tinham como compensação a expansão do mercado interno e do mercado externo. Quando a crise acaba com essa expansão, a agenda da burguesia brasileira lentamente passa a se adequar ao giro que já ocorria nos cenários. Significa reduzir pensões, significa reduzir gastos e investimentos públicos para poder baixar os impostos, o liberalismo extremado que passou a ser a agenda da grande burguesia brasileira, em sintonia com a burguesia internacional. Era necessário, para que essa agenda ultraliberal fosse implantada e também para que o Brasil pudesse colocar à venda seus grandes ativos, em especial o pré-sal, de tal sorte que essa venda de ativos, através da privatização, de privatizações, mas também através de redução das regulamentações trabalhistas, da regulamentação comercial, da regulamentação financeira, era necessário essa operação complementar ao corte de custo de produção para poder atrair fluxos internacionais de investimento que eram fundamentalmente o objetivo dos grandes capitalistas brasileiros como plano para retomar o crescimento da economia. Para que essa agenda fosse possível, era necessário derrubar os governos petistas, era necessário derrubar o governo de Dilma Rousseff e era necessário quebrar a resistência da esquerda, dos movimentos populares, do sindicalismo, a uma agenda dessa natureza. Esse é o pano de fundo que está por trás do golpe de Estado de 2016, disfarçado de impeachment, que representava exatamente essa agenda, um governo liderado fundamentalmente pelo MDB, pelo PSDB e pelo DEM, pelos partidos de extrema-direita. Esse governo, tanto por conta do seu baixo apoio popular, quanto também por conta dos escândalos de corrupção, esse governo não foi capaz de implementar integralmente essa agenda neoliberal. Ao contrário, a resistência a essa agenda só fez crescer depois de 2017. As forças de esquerda, que deveriam ter sido batidas pelo golpe de Estado, em especial o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, quando foi o ano de 2017, começaram a crescer, a recuperar popularidade, a recuperar protagonismo e a recuperar as condições eleitorais de ganhar as eleições de 2018. Os partidos de centro-direita, portanto, se revelaram insuficientes, incapazes de estabelecer essa agenda. E houve uma cal para que essa operação fosse conduzida. E essa operação mais radical já vinha se articulando
desde 2013 e, fundamentalmente, a partir da campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Qual era essa alternativa? O neofascismo. Quando a centro-direita articula o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela recorre aos grupos neofascistas que vinham sendo germinados na sociedade brasileira e que se destacaram já em 2013, grupos que associavam um extremo autoritarismo político, um enorme conservadorismo cultural com uma pauta ultraliberais. Eram grupos como o Vem Pra Rua, como o MBL, o Revoltados Online, os grupos que garantiram a disputa das ruas em 2013, com o apoio dos meios de comunicação, e que em 2015 e 2016 deram a base de massa para a ofensiva contra o governo Dilma Rousseff. Foram a esses grupos que a centro-direita recorreu, esses grupos de caráter neofascista, para poder derrubar a presidente Dilma Rousseff. Imaginando que esses grupos fariam o serviço sujo e depois se retirariam de cena. Mas não foi isso que ocorreu. Esses grupos ganharam autonomia, ganharam força nas ruas, ganharam maior organização, ganharam maior repercussão na mídia e foram construindo um campo político separado da centro-direita. E esse campo político foi buscar um candidato que o representasse. E o candidato que passou a representá-lo foi o capitão reformado Jair Bolsonaro. É por esse caminho que se constitui uma corrente neofascista com condições de disputa eleitoral. Diante deste cenário de fundo, o Partido dos Trabalhadores, principal partido de esquerda, desenhou uma tática. E essa tática foi, ao menos no primeiro turno, até o primeiro turno, bastante bem sucedida. Qual foi a tática desenhada pelo Partido dos Trabalhadores? Defender como grande bandeira de reunificação do campo popular, de fortalecimento do campo de esquerda e de preparação do terreno para as eleições de 2018, defender a candidatura do presidente Lula. Sob a candidatura do presidente Lula, se fazia o debate sobre a recuperação do legado dos governos petistas, se fazia o embate contra o golpe de Estado de 2016, se fazia a denúncia contra um dos braços do golpe de Estado, que era a perseguição judicial através da Lava Jato, se conseguia recompor a imagem do PT e conseguia se estabelecer um plano mínimo de unidade das forças progressistas para poder enfrentar a disputa eleitoral de 2018. O presidente Lula, pela sua história, pelo significado dos seus governos, é a liderança que, de longe, conseguiu estabelecer, e ainda possui, laços profundos, raízes profundas, especialmente com o eleitorado popular, com o eleitorado mais pobre, com a classe trabalhadora. A defesa do seu direito, dos seus direitos, a defesa do seu direito de disputar as eleições e a defesa da sua candidatura foi uma grande ferramenta que permitiu o PT recuperar sua imagem, que permitiu o presidente Lula, nas pesquisas que antecederam sua impugnação, a ter mais de 40% das intenções de voto e, portanto, grande possibilidade de vencer as eleições ainda no primeiro turno. Funcionava como um escudo atrás do qual as forças de esquerda foram recompondo sua capacidade de mobilização, seu auditório junto às massas populares, se recuperando das feridas graves e profundas abertas no segundo governo Dilma. O segundo governo Dilma, eleito com uma agenda de mudanças mais aprofundadas, mas que abriu sua gestão, sua segunda gestão, com medidas baseadas no ajuste fiscal, na austeridade fiscal, levou a uma percepção muito forte, bastante bem explorada por seus inimigos, de estelionato eleitoral. A base popular que havia eleito Dilma em outubro de 2014, quando foi em março de 2015, já havia abandonado. E este abandono da agenda neoliberal derrotada, essa insatisfação popular permitiu o avanço das forças conservadoras e era necessário recuperar essa base popular e o grande instrumento para fazê-lo foi exatamente a defesa do nome do presidente como candidato, dos seus direitos constitucionais e do seu direito de se apresentar às eleições presidenciais de 2018.
o PT decidiu manter essa candidatura até o último minuto, numa espécie de desobediência civil passiva contra a estratégia do golpe, que era impedir o presidente Lula de participar das eleições através da sua condenação e da sua prisão através da Operação Lava Jato. Esse confronto feito pelo PT com o sistema de justiça permitiu a grandes parcelas da população compreender melhor a perseguição, ter mais claro o porquê que o presidente Lula era perseguido e estabelecer uma outra relação com o PT e com o presidente Lula, revelada nas pesquisas. Era necessário esse processo de reconstrução da imagem do PT e de recuperação de forças do presidente Lula para se alterar a tática, se fosse necessário, e apoiar uma candidatura alternativa, caso o presidente Lula fosse interditado. Se a tática desse muito resultado, teria sido possível gerar um movimento social de grande envergadura, uma verdadeira rebelião popular, uma desobediência civil ativa que impedisse a condenação do presidente Lula e garantisse a sua candidatura. Ou mesmo um movimento que antes até das eleições de 2018, se força popular tivesse interrompido o governo golpista de Temer e antecipado as eleições presidenciais. Mas caso não fosse possível nenhum desses dois cenários, caso não fosse possível criar um clima de mobilização social tão intenso que permitisse impedir a condenação do presidente Lula e garantisse o direito de participar, ou que interrompesse o governo Temer e antecipasse as eleições presidenciais, ainda assim, por essa tática, haveria forças para transferir, ao menos parcialmente, o apoio do presidente Lula a uma candidatura alternativa. E foi isso o que aconteceu. Esse foi o movimento feito pelo PT no dia 11 de setembro de 2018. O presidente Lula teria dos votos úteis algo como 45%. O objetivo do PT era que o Fernando Haddad chegasse a 30% dos votos e passasse ao segundo turno com esse percentual eleitoral. O PT considerava, no seu cálculo, que o cenário mais adequado para que a esquerda pudesse retornar ao governo e o golpe fosse derrotado, se viesse a enfrentar no segundo turno a candidatura de Jair Bolsonaro. Por que havia essa preferência em enfrentar a candidatura do Jair Bolsonaro? Porque a ultradireita teria, pelas pesquisas, e todas as pesquisas indicavam isso, teria maiores dificuldades de unir todo o antipetismo contra um candidato petista. A centro-direita, uma candidatura como a do Alckmin, por exemplo, poderia fazê-lo mais facilmente, poderia unificar da ultradireita até a centro-direita e, eventualmente, até setores da centro-esquerda, com mais facilidade do que Jair Bolsonaro, cuja candidatura criava ruídos fortes, mesmo entre os setores de centro-direita, que eram antipetistas. Por isso havia esse cálculo, essa preferência de cenário por parte do Partido dos Trabalhadores, sob pesquisas muito sólidas. Alguns chegavam a propor, fora do PT, por que o PT não apoia uma outra candidatura, como a do Ciro? Em primeiro lugar, não fazia sentido, diante da força política eleitoral do PT, apoiar um candidato que, com Lula nas pesquisas, tinha 5% dos votos. E que, sem Lula, teve 10%, 12% dos votos por conta própria, menos da metade dos votos do que viria a ter Fernando Haddad. O argumento de que Ciro poderia derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno com mais facilidade que Haddad é um argumento muito frágil. Primeiro, porque é contrafactual. Não é possível provar esse argumento, porque, afinal de contas, Ciro não passou o segundo turno para enfrentar Jair Bolsonaro. E se o PT houvesse apoiado Ciro, Ciro passaria a ser combatido com uma intensidade que não fora até então, exatamente porque representaria uma solução de esquerda, uma solução progressista na sociedade. Como Ciro
como reagiria a preferência eleitoral sobre Ciro no segundo turno, diante da pancadaria que ele não veio a sofrer e o PT sofre há tantos anos. Era uma operação demasiadamente arriscada e fadada, possivelmente fadada à derrota. Mais do que isso, muitos eleitores do Ciro eram antipetistas. Isso ficou provado no segundo turno. A taxa de transferência dos votos do Ciro para o Fernando Haddad foi ao redor de 60%, muito abaixo da transferência de Brizola para Lula em 89. O que isso significa? Muitos eleitores que votaram no Ciro, se o Ciro estivesse numa única chapa com o Fernando Haddad, mesmo que fosse o Ciro o cabeça de chapa, era possível que esses eleitores preferissem outros candidatos que não uma chapa de aliança com o PT. E era possível termos o seguinte cenário: uma chapa única do PT com Ciro ter menos votos do que a soma que tiveram Haddad e Ciro nas eleições efetivas ocorridas no dia 7 de outubro. Portanto, o cenário indicava que o PT não apenas deveria exercer um direito político de ter seu próprio candidato, não apenas o PT continuava a ser o grande partido da esquerda em condições de derrotar o partido golpista e a ultradireita, como eleitoralmente a candidatura de Fernando Haddad tinha mais potencial no primeiro e no segundo turno do que a de Ciro Gomes, porque a preferência de Ciro para derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno, repito, era colocada em uma situação artificial, uma situação na qual o Ciro não estava sob o bombardeio que fatalmente receberia se fosse o candidato de uma coalizão com o PT. O cenário, no entanto, começou a mudar a partir de uma variável imprevisível. E aqui eu vou entrar na fase final da minha exposição. E peço desculpas a quem nos escuta, porque hoje eu vou ultrapassar um pouco os 20 minutos. Nós vamos ter um programa próximo aos 30 minutos, para que eu possa colocar essas questões para a reflexão de todos os que estão nos acompanhando. Quando Jair Bolsonaro sofre a facada, essa era uma variável imprevisível, começa a haver uma mudança no cenário eleitoral. Jair Bolsonaro tem sua primeira onda de crescimento. Jair Bolsonaro estava, até a facada, com um teto muito claro, 20%, e uma rejeição enorme de 61%. Qualquer candidato que enfrentar Jair Bolsonaro no segundo turno, dele ganharia até a facada. E foi nesse cenário que se decidiram as candidaturas, lembremos disso. Quando Jair Bolsonaro sofre a facada, ele passa a ter 3 vantagens que lhe permitiram crescer e superar a barreira dos 20%. Jair Bolsonaro passou a ser vitimizado e, com isso, abriu um diálogo com o eleitor de centro-direita que era antipetista, mas não se dispunha nem sequer a ouvi-lo até então. Jair Bolsonaro teve uma tremenda exposição positiva na imprensa, com só 8 segundos de propaganda eleitoral gratuita. Ele teve jornais, rádios, televisões, internet, tudo a seu favor nos dias dramáticos que sucederam à facada que ele levou. E Jair Bolsonaro pôde se proteger, pôde ficar sem qualquer exposição, não aparecendo em debates, não participando de entrevistas, não participando de atos de campanha e se poupando, portanto, do desgaste natural da campanha eleitoral. A facada teve, portanto, um papel fundamental, porque permite Bolsonaro romper os 20%, chegar em 24%, 25% e abrir um canal de comunicação com o eleitor de centro-direita, o eleitor do Alckmin, da Marina, também do Amoedo, do Meirelles, do Álvaro Dias, que até então recusavam a dar seu voto a Jair Bolsonaro. Diante deste crescimento de Bolsonaro, houve um movimento forte de reação nos setores mais progressistas da sociedade, que passaram a temer pelo fator Bolsonaro. O ápice desse movimento, dessa reação, foi o movimento Ele Não, uma grande mobilização no dia 29 de setembro, um sábado. Esse movimento não passou pelas campanhas, não passou pelos partidos, foi um fenômeno incontrolável. Tivemos a variável imprevisível que foi a facada e depois um fenômeno incontrolável. Um forte movimento de rejeição a Bolsonaro dos setores progressistas, capitaneado pelas mulheres, o movimento Mulheres contra Bolsonaro, que teve milhões de adesões nas redes sociais e depois nas ruas, naquela jornada de mobilização.
O que acabou acontecendo? Uma demonstração inequívoca de força da esquerda, mas uma consequência ruim do ponto de vista eleitoral, por dois motivos. O eleitorado, parte do eleitorado de centro-direita, que ainda duvidava sobre votar em Bolsonaro, que ainda o rejeitava, diante de uma demonstração de força da esquerda, que na prática antecipava o segundo turno para o primeiro turno, diante dessa demonstração de força, uma demonstração poderosa, agressiva, imponente, esse eleitor, com medo de uma vitória petista e da desagregação do campo conservador no qual ele se identificava, esse eleitor de centro-direita se compactou com Bolsonaro. Uma grande fatia do eleitorado de centro-direita se compactou com Bolsonaro, se decidiu por votar em Bolsonaro já no primeiro turno, desidratando ainda mais a centro-direita e reforçando a candidatura de Jair Bolsonaro. Mas esse não foi o único motivo, a única consequência dessa mobilização contra o Bolsonaro. Por ter sido uma mobilização fortemente marcada pela defesa dos direitos civis e dos valores progressistas, porque defendia com muita ênfase e muita correção o direito ao casamento entre homossexuais, a descriminalização do aborto e outras bandeiras civilizatórias caras à esquerda brasileira, a centralidade dessas bandeiras, com imagens falsas, com cartazes falsos, foi utilizada pelas igrejas evangélicas no domingo subsequente às manifestações daquele sábado, 29 de setembro, para se dirigir ao eleitorado popular de baixa renda, mais conservador, e dizer, vejam só, a esquerda ameaça a família, a esquerda quer a dissolução da família, a esquerda enfrenta algo que lhe é tão caro como a família. E isso teve forte repercussão nesse eleitorado popular. Foi a segunda onda de crescimento de Bolsonaro, por compactação do eleitorado de centro-direita ao seu redor e também porque pela primeira vez Bolsonaro conseguiu romper sua bolha. O núcleo duro do eleitorado de Bolsonaro eram as camadas médias altas. Quanto maior a renda, maior a escolaridade, mais votos tinha Bolsonaro. Com a ajuda das igrejas evangélicas, com base no discurso conservador em termos de valores e direitos civis, Bolsonaro conseguiu romper essa bolha e capturar uma franja do eleitorado popular que tradicionalmente era petista, que tradicionalmente era lulista, mas que transitou para Bolsonaro por conta desses valores conservadores defendidos pela igreja evangélica, especialmente depois do impetuoso movimento Ele Não. Repito, foi a segunda onda de crescimento do Bolsonaro. Ele então rompe o teto dos 30%. E aí veio um erro da campanha do PT. O PT, diante do crescimento do Bolsonaro, dessa segunda onda, quando já não havia mais nenhuma chance da centro-direita ir para o segundo turno, quando a centro-direita já estava com menos de 20% na soma total dos seus 5 candidatos, sem que Ciro Gomes oferecesse qualquer perigo à candidatura do PT, era a hora, naquela última semana de campanha, do PT ter voltado todas as suas baterias contra Bolsonaro. Todas as suas baterias. Não para tirá-lo do segundo turno, mas fundamentalmente para enfraquecê-lo, para impedir que ele chegasse demasiadamente forte no segundo turno. O PT fez um movimento nessa direção, mas um movimento débil, um movimento que não foi forte o suficiente, que não foi intenso o suficiente. E Bolsonaro teve sua terceira onda de crescimento nas 48 horas finais do primeiro turno, entre os dias 5 e 7 de outubro. É o chamado voto no cavalo vencedor. Ou seja, o voto útil no qual o que restava da centro-direita, ou grande parte do que restava da centro-direita, deposita seu voto em Bolsonaro por considerá-lo o cavalo ganhador, quem poderia melhor expressar o antipetismo. E Bolsonaro, então, chega aos 46%, a que chegou no segundo turno. Fernando Haddad conseguiu exatamente o objetivo a que se propunha a campanha do Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad chegou aos 30%. E Bolsonaro foi a 46%, destruindo a centro-direita, que havia criado Bolsonaro, que havia criado as condições para a ascensão Bolsonaro com seu movimento golpista nos anos anteriores. E que foi, por Bolsonaro, absolutamente desidratada, como é próprio dessas situações
de ascenso do fascismo facilitada pelos velhos partidos burgueses de centro-direita. Isso aconteceu já na Itália fascista, na Alemanha nazista, no Chile de Pinochet. Os partidos de centro-direita acabam sendo deglutidos, engolidos pela ultradireita que ajudam a criar. Mas, de toda maneira, ali houve um erro na tática do PT. Uma tática que vinha sendo bem conduzida, mas que na semana final do primeiro turno vacilou e não dirigiu toda a sua artilharia, toda a sua mobilização para enfraquecer Bolsonaro. Na abertura do segundo turno, a história mudou de figura. Houve uma opção da campanha do PT uma opção em ter como principal objetivo construir uma frente democrática. Normal. Para enfrentar a ultradireita, reunir todas as forças da democracia contra o candidato que expressava a corrente neofascista. Construir essa frente democrática significa fundamentalmente atrair os chefes políticos, os partidos, os eleitores situados mais ao centro. Para esse movimento ser possível, foi o cálculo que predominou na campanha, de uma forma ou de outra, que parece ter predominado, o que se fez foi ampliar o programa em direção ao centro, renunciando a certos itens programáticos caros ao PT para poder dialogar com essas forças ao centro. Se mudou drasticamente a logotipia da campanha, praticamente tirando o vermelho para demonstrar que a candidatura de Fernando Haddad era uma campanha no segundo turno mais ampla, que estava disposta a abraçar o centro. Dedicou-se fundamentalmente a construir a imagem do candidato Fernando Haddad e não a destruir a do Bolsonaro. Era fundamental construir a imagem de Fernando Haddad para que mostrasse que sua candidatura ia além do PT, ia além do Lula e podia dialogar com as forças ao centro. Retirou-se, ou reduziu-se muito, a participação do presidente Lula na campanha de televisão, também como um sinal às forças de centro, também como um sinal a determinadas forças antipetistas que estariam dispostas a votar contra o Bolsonaro, mas que não tinham muita empatia pelo PT, em especial pela sua histórica liderança. E, finalmente, o candidato acabou, em função dessa política, se dedicando a fazer articulações políticas e entrevistas, abandonando sua agenda de viagens e de campanha de massas pelo país. Dos 21 dias de campanha no segundo turno, durante 14 dias predominou essa orientação. Enquanto Bolsonaro fez o oposto. Na partida do segundo turno, Bolsonaro, ciente de que o seu eleitorado frágil não eram as camadas médias altas, não eram as camadas médias que votavam na centro-direita, mas que eram exatamente esse eleitorado popular e as camadas médias intermediárias que tinham sido beneficiadas do governo Lula, esse eleitorado popular que já havia votado no Lula e no PT, mas que por razões de valores conservadores haviam sido conquistados por Bolsonaro. Esse era o seu eleitorado frágil que poderia ser disputado pelo PT se o PT tivesse como objetivo fundamental ir para uma campanha de destruição de Bolsonaro e para um enfrentamento ao redor dos direitos econômicos e sociais. Bolsonaro para proteger essa fatia do eleitorado, enquanto o PT trabalhava na tática de frente democrática, Bolsonaro o que fez foi falar diretamente para esse eleitorado, falar em expandir o Bolsa Família, falar que não ia fazer privatizações. Ele tentou salvaguardar o eleitorado que poderia ser ameaçado diante de um ataque destrutivo do PT contra o que significava, em termos econômicos, Jair Bolsonaro. O PT, para construir essa tática de frente democrática, não teve nos direitos econômicos e sociais, nos primeiros 14 dias do segundo turno, sua questão fundamental. Depositou sua narrativa fundamentalmente em torno da questão da democracia. Questão muito relevante, que deveria estar presente na campanha, é claro, mas ao se transformar na questão fundamental, fez-se um diálogo centrado fundamentalmente nas camadas médias altas e não no eleitorado popular que Bolsonaro havia capturado na virada de primeiro para o segundo turno e que poderia ser reconquistado pelo PT. O PT foi se dar conta disso depois de 14 dias. Pelas pesquisas, Bolsonaro chegou a ter 20% de diferença. Percebeu-se que era necessário um giro tático. E na última semana fez esse giro tático, especialmente depois que a denúncia da Folha de São Paulo sobre a máquina clandestina
de fake news de Bolsonaro, que cometeu inúmeros crimes na campanha, e isso teve um peso na campanha, a partir da denúncia da Folha de São Paulo, a campanha do PT parece ter se dado conta que era necessário um giro para poder ter chances de vencer. E faz esse giro. Começa a se fazer uma campanha de destruição de Bolsonaro, começa a se fazer mais claramente o enfrentamento em torno das questões econômicas e sociais, com propostas concretas que interessavam o eleitorado popular, como a redução do preço do gás, como o aumento do salário mínimo. O candidato Fernando Haddad sai do terreno abstrato da defesa da democracia para um enfrentamento concreto contra Bolsonaro, volta a viajar pelo país, a ir para o Nordeste, a ir para os bairros, a fazer campanha de massa, para de usar seu tempo fundamentalmente com articulações e entrevistas e passa a fazer uma campanha popular. O presidente Lula passa a ter um peso maior na campanha de televisão, e isto vai não apenas ampliando o auditório da campanha de Haddad no segundo turno, como também estimulando um poderoso movimento democrático, sem articulação por cima, sem apoio de Fernando Henrique, sem apoio de Ciro, sem apoio de caciques e partidos, na sociedade, foi gerando um movimento democrático, antifascista, com muita gente que não era do PT, com muita gente que nem gosta do PT, com muita gente que quer derrotar o PT, mas se passou um sinal de enfrentamento contra Bolsonaro, um movimento cívico de grandes proporções, que arrastou setores dos mais, que atraiu eleitores e militantes dos mais diferentes setores políticos e ideológicos da sociedade, nessa última semana em que houve esse giro tático da campanha do Partido dos Trabalhadores. E a diferença se reduziu de 20% para 10%, como terminou as eleições no dia 28 de outubro. Eventualmente, claro que isso é contrafactual, se esse giro político tivesse sido feito anteriormente, ou se ele tivesse marcado o conjunto do segundo turno, eventualmente fosse outro resultado eleitoral. A vitória do bolsonarismo não era uma contingência inevitável. Era possível a derrota de Bolsonaro, mesmo nas dificílimas condições que o PT teve que fazer a campanha. O PT foi perseguido, seu principal líder histórico foi impedido. As eleições foram claramente uma fraude da qual o PT resolveu participar porque era o espaço político possível para tentar derrotar o golpe. Como a esquerda participou de outras eleições fraudulentas na história, por exemplo, durante a ditadura, usou eleições fraudulentas da ditadura para derrotar o regime militar, como na famosa eleição de 74, quando a ditadura perde uma eleição controlada e fraudulenta, porque não havia liberdade de expressão nem liberdade partidária. O PT decidiu participar dessas eleições porque era o caminho possível, no cenário que estava posto, para derrotar o golpismo. Mas isso não tira luz sobre a verdade dos fatos. O presidente Lula impugnado, o PT alvo de uma perseguição midiática infernal, midiática judicial infernal por anos, crimes eleitorais bárbaros de Bolsonaro, para os quais a justiça eleitoral fez vistas grossas, violência. Ainda assim, nessas circunstâncias, era possível ter vencido. E não se venceu, porque nesse embate duríssimo, certos erros foram cometidos e que devem ser reconhecidos. Isso não tira valor da campanha do PT, muito menos do seu candidato Fernando Haddad, que enfrentou uma tarefa incrível. Ele teve 47 dias para se transformar em presidente da República, ao contrário de outros candidatos que fizeram campanha por anos, a começar pelo próprio Bolsonaro. Fernando Haddad, com muito valor, com muita lealdade, com muita entrega, com muita dedicação, fez uma campanha brilhante. Mas é assim que funciona. Erros foram cometidos e esses erros tornaram mais difícil para o Partido dos Trabalhadores e a esquerda derrotar o plano golpista concebido há anos, que lhe permitisse a derrota da esquerda e a imposição de um governo autoritário capaz de impor, se necessário a ferro e fogo, a agenda ultraliberal. A esquerda teve uma derrota eleitoral séria, mas ela ainda não foi estrategicamente derrotada. Ela continua forte nos sindicatos, nas universidades, no mundo das artes e da cultura, tem um poderio eleitoral grande, tem um maquinário partidário formidável como o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda. Bolsonaro ganhou as eleições, impôs uma dura derrota às forças progressistas.
mas ele ainda não pode nadar de braçada. Ele enfrentará resistência, ele enfrentará a luta contra o seu governo, o seu autoritarismo, o seu programa e a sua agenda econômica, que é contra o povo, contra a nação e contra a democracia. Por aqui eu encerro o longo programa 20 minutos de hoje. Deixo, antes de terminar, efetivamente, 2 recados importantes. O primeiro deles, não deixe de fazer a assinatura de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossos programas anteriores, bem como acompanhar nossas transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para comentá-los, e inclusive para contribuir financeiramente através do Superchat. O outro recado. Façam, por favor, uma assinatura solidária de Opera Mundi. O endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir o endereço. www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária nos permite ter o valor, os recursos necessários para investir na nossa atividade jornalística, na batalha cotidiana de informações e ideias contra a mídia monopolista. A assinatura solidária é um valor mensal, um pequeno valor mensal, que nossos leitores e espectadores pagam para tornar possível o jornalismo que o Opera Mundi pratica já há 10 anos. Por aqui eu encerro o programa. Nós voltaremos a nos ver amanhã com 20 minutos História, dedicado exclusivamente aos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço a quem nos acompanhou e até o próximo programa.